Divórcio e alimentos. Saiba tudo sobre o tema com Karime Costa Lunga. Bom dia, é um prazer estar novamente com os senhores aqui no Sinta-se Bem, falando sobre direito de família. No nosso último encontro, o tema que abordamos foi o divórcio e as alterações que o procedimento de divórcio vem sofrendo nessa época de pandemia, nessa dificuldade e sensibilização maior a que as pessoas estão suscetíveis, considerando o estágio de incerteza e insegurança que se instaurou na sociedade. Hoje eu venho dar continuidade àquele tema iniciado anteriormente, que era sobre o divórcio. Nós falamos sobre a necessidade de aqueles provedores, pais, muitas vezes pagarem alimentos para os filhos, falamos sobre a realização de partilha, se existirem bens a partilhar, falamos no procedimento, rapidamente, como deveria ser buscado no momento de realizar o divórcio, mas não falamos na prestação de alimentos entre cônjuges ou companheiros. Por favor, entendam que aqui estão sendo tratados da mesma forma. Os direitos do cônjuge serão os mesmos direitos do companheiro no momento de finalização do vínculo por dissolução de união estável ou por divórcio. Portanto, falemos então da eventual necessidade e possibilidade que, quando um casal se separa, surge de um para o outro no que diz respeito à prestação de alimentos. Como se vai estabelecer se existe efetivamente a necessidade de prestação de alimentos, de pagamento de pensão alimentícia de um para o outro, de marido para a mulher, ou até mesmo a recíproca é verdadeira? Muito embora sejam poucos os casos dos quais nós tenhamos conhecimento, inclusive no nosso tribunal, em que homens efetivamente receberam pensão da mulher. Gostaria de registrar que isso não pode ser um preconceito, de forma alguma. O legislador, ele trata de maneira bem clara em que todos são iguais perante a lei. A situação de termos poucos números de casos em que mulheres pagam pensão alimentícia para homens diz como um fato que não é de uma hora para outra que se vai modificar. Muito embora a Constituição de 88 tenha equiparado homem e mulher, ao longo dos anos, a confiança que se estabeleceu nos relacionamentos e muitas vezes até pela idade dos casais, o provedor era o homem. E acabava ele, no momento do rompimento, prestando a pensão alimentícia para a esposa, se necessitar. Por óbvio que existem os casos, e muitos, isso sim, cada vez mais, muitos, em que as mulheres são provedoras do lar, em que as mulheres se sustentam os seus filhos e às vezes até os seus maridos. Nós não estamos aqui para discutir o sexo, como isso se aplica de forma alguma. Estamos aqui para dizer e analisar questões em que serão avaliadas as necessidades daquele que pede a pensão, as necessidades dele receber esses valores, a possibilidade daquele que vai pagar a pensão, no caso, aquele que ao longo da união foi o provedor, e tudo isso considerando um terceiro critério que diz respeito com o padrão de vida de que usufruía a família. Então nós temos 3 critérios. A pensão vai ser estabelecida com base na necessidade de quem está pedindo, na possibilidade de quem vai pagar e também considerando o padrão de vida de que aquela família usufruía. Ocorre que, para que os valores sejam estabelecidos, deve-se, por óbvio, levar em consideração questões como se aquele que pede a pensão alimentícia exerce atividade laborativa, se tem qualificação, analisa-se a sua produtividade e se tem idade suficiente para se reinserir no mercado de trabalho em tendo permanecido afastado ao longo da união. Ou seja, em termos mais práticos, um homem e uma mulher são casados, ele sempre foi o provedor do lar e agora enfrentam um processo de divórcio em que ela necessita que ele pague para ela uma pensão alimentícia. Quando eu faço menção de frisar muito para ela, isso significa que a pensão que o cônjuge solicita, ou o companheiro, não esqueçam, não tem nada a ver com a pensão que é paga e alcançada para os filhos menores ou filhos incapazes que tenham alguma necessidade especial. Então, nós estamos analisando o caso de um pedido de pensão alimentícia por uma mulher que sempre foi provida pelo marido,
que não tem qualificação suficiente para com facilidade se inserir no mercado de trabalho, tampouco goza de idade que lhe permita buscar a sua realização e o seu desenvolvimento no mercado, considerando a sua qualificação. Esses são exemplos de situações em que irá sim ter direito ao pedido de pensão alimentícia e a um deferimento. Essa mulher que sempre conviveu com base em uma determinada conduta e uma confiança que se estabeleceu no lar conjugal, deve com isso contar no momento do desfazimento. Ainda que temporariamente. E o critério da temporariedade é de extrema importância porque cada vez mais vem sendo difundido nos nossos tribunais, alavancados pelas decisões do STJ. Ou seja, a pensão alimentícia pode sim ser concedida para aqueles cônjuges que demonstrem necessidade, nos casos em que aquele que paga tem possibilidade, e tudo isso considerando o não surgimento de uma mudança brusca de vida em relação ao padrão de vida que levava esta família. Só assim, e com esses caracteres de temporalidade bem salientados, vai poder ser determinada essa pensão alimentícia. Isso é uma tendência dos nossos tribunais que faz com que cada vez as mulheres se sintam equiparadas aos homens no sentido de buscar o seu espaço no mercado de trabalho, seja durante o casamento ou seja após a finalização. Eu agradeço a sua companhia, espero que estejam todos bem e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.